Um homem simples, de boné baixo e roupas discretas, entra em um restaurante lotado. Ele parecia apenas mais um cliente comum, mas carregava um segredo. Ele era o dono daquele lugar. Enquanto fazia seu pedido, ouviu duas vozes atrás de si. Será que ele sabe o que a gente passa aqui todos os dias? Aquelas palavras mudariam tudo. Nos corredores amplos e bem iluminados da sede da empresa, Guilherme Souza era conhecido como um visionário. Desde que fundara a rede de restaurantes há 15 anos, sempre acreditou que um bom líder devia estar próximo de sua equipe. Contudo, com o crescimento exponencial do negócio, essa proximidade havia se perdido. Os números pareciam ótimos, mas algo estava errado, e ele sabia disso. Tudo começou com um e-mail anônimo. Trabalhar aqui é como andar numa corda bamba, dizia a mensagem. Guilherme releu aquelas palavras várias vezes. Ele se orgulhava de promover valores como respeito e inclusão. Mas será que estava falhando em ver algo essencial? Se eu não souber o que acontece de verdade nos bastidores, como posso liderar? Pensou. Foi aí que surgiu a ideia. Se os relatórios eram polidos e as reuniões com gerentes cuidadosamente estruturadas, ele precisaria sair da bolha corporativa. Precisava viver a realidade do chão de fábrica, ou no caso, do restaurante. Disfarçado, ele poderia ser um cliente comum e enxergar as coisas por outra perspectiva. Naquela manhã, ao escolher as roupas que usaria, Guilherme percebeu o quanto essa experiência seria desafiadora. Não era apenas o medo de ser reconhecido, mas o desconforto de sair da zona de conforto. Ele pegou um boné surrado que mal usava e vestiu uma camisa simples. Quando se olhou no espelho, quase não se reconheceu. Assim está bom, murmurou ajustando o boné. Hoje não sou o dono de nada. Hoje sou só mais um cliente. No trajeto até o restaurante escolhido, ele dirigiu em silêncio, perdido em pensamentos. Lembrou-se de como anos atrás passava horas no balcão, servindo clientes e conversando com a equipe. Naquele tempo, ele sabia os nomes de cada funcionário, seus sonhos e até seus medos. Mas agora, com centenas de restaurantes espalhados pelo país, tudo parecia tão distante. Ao chegar, estacionou o carro a algumas quadras de distância. Queria evitar que alguém o reconhecesse. Caminhou com passos firmes, mas cada vez mais hesitantes à medida que se aproximava do local. Quando finalmente entrou no restaurante, foi tomado por uma onda de nostalgia e surpresa. O cheiro familiar da comida, os sorrisos dos clientes e o som de talheres tocando pratos o transportaram de volta ao início de sua jornada. Mas algo também chamou sua atenção. Os rostos cansados de alguns atendentes, escondidos por trás de sorrisos forçados. Ele observou tudo cuidadosamente. A movimentação dos caixas, o ritmo acelerado da cozinha, a interação dos garçons. Será que eles se sentem valorizados? Pensou enquanto caminhava até a fila. Não demorou muito para perceber pequenos detalhes que passariam despercebidos em qualquer relatório. O ar-condicionado mal ajustado, a falta de pessoal no atendimento e as conversas apressadas entre os funcionários. Enquanto esperava para fazer seu pedido, Guilherme notou um grupo de clientes reclamando de uma demora. Sentiu um aperto no peito. Será que estou exigindo demais da minha equipe? Perguntou-se. Mas antes que pudesse refletir mais, duas vozes atrás dele chamaram sua atenção. Minha mãe volta para casa tão cansada que mal consegue jantar com a gente, disse uma das vozes em tom preocupado. Guilherme franziu a testa sem se virar completamente. Ele queria ouvir mais. O que aqueles garotos estavam dizendo sobre sua empresa? A decisão de se disfarçar já parecia certa, mas o que ele ouviria a seguir o faria questionar não só sua liderança, mas todo o propósito de sua empresa. A fila andava devagar e Guilherme aproveitava cada segundo para observar o ambiente. Do balcão, podia ouvir o som dos pratos sendo montados rapidamente, quase como uma máquina bem ajustada.
Os atendentes sorriam para os clientes, mas ele sabia reconhecer um sorriso automático, ensaiado. Ele sentiu um incômodo crescente. Será que esses sorrisos mascaravam algo mais profundo? Chegou sua vez de pedir. À sua frente, uma jovem atendente com cabelos presos em um coque apressado deu as boas-vindas com entusiasmo. "Boa tarde, senhor. Já sabe o que vai querer hoje?" perguntou ela, enquanto ajustava o crachá preso ao avental. Guilherme respondeu com um sorriso discreto e olhou para o cardápio acima do balcão. Ele não estava ali para comer de verdade, mas sim para observar. "Quero o combo executivo número 3, por favor", disse mantendo a voz neutra. A atendente rapidamente digitou o pedido, mas não sem antes lançar um olhar de cansaço para o relógio na parede. "Mais um turno exaustivo", pensou Guilherme, enquanto fingia não perceber. Ele pagou o pedido e recebeu o número da comanda. Enquanto esperava, seu olhar se voltou novamente para os funcionários. Ele percebeu que a equipe estava sobrecarregada, especialmente uma mulher que carregava bandejas pesadas, limpava mesas e ainda tinha que responder a clientes impacientes. Guilherme tentou conter a inquietação crescente dentro dele. "Essa não é a cultura que eu queria para minha empresa", refletiu. De repente, as vozes dos 2 garotos atrás dele interromperam seus pensamentos. "Minha mãe trabalha aqui. Sempre fala que adora o que faz, mas às vezes chega tão tarde que a gente já está dormindo", disse o mais novo, com um tom de tristeza. Guilherme, segurando sua comanda, sentiu o coração apertar. "Será que ele sabe o que é isso?" perguntou. O outro, sem saber que o ele estava bem ali. Guilherme ficou imóvel. As palavras dos garotos pareciam ecoar na sua mente. Ele queria se virar, queria perguntar mais, mas algo o fez hesitar. Era como se, naquele momento, ele não fosse apenas o CEO de uma grande empresa, mas também um homem sendo confrontado por suas próprias decisões. Será que ele tinha falhado com seus funcionários? Seu pedido foi chamado. Guilherme pegou a bandeja, mas continuou ouvindo os garotos. Eles falavam com admiração sobre a mãe, que apesar de todo o cansaço, sempre dizia que o restaurante era sua segunda casa. Mas as entrelinhas das falas dos meninos diziam outra coisa. Ela estava sacrificando muito mais do que deveria. Enquanto se dirigia a uma mesa no canto, Guilherme percebeu que aquele momento não era mais apenas uma visita casual. Aquelas palavras haviam plantado uma dúvida incômoda em sua mente. Ele precisava entender o que estava realmente acontecendo dentro de sua empresa e os próximos minutos seriam cruciais. Guilherme sentou-se em uma mesa próxima ao canto do restaurante, estrategicamente escolhida para que pudesse observar tudo ao seu redor. Colocou a bandeja à sua frente, mas não tocou na comida. Sua atenção estava completamente voltada para os 2 garotos que, sem perceberem, estavam revelando verdades profundas sobre a realidade de sua empresa. "Minha mãe está sempre cansada, mas nunca reclama. Ela fala que o restaurante é um lugar especial porque as pessoas lá precisam dela", disse o garoto mais novo, de aproximadamente 10 anos, enquanto balançava os pés, que não alcançavam o chão. O irmão mais velho, aparentando uns 14 anos, soltou um suspiro pesado. "Eu sei, mas às vezes eu queria que ela tivesse mais tempo pra gente. Ela chega em casa tão tarde que mal dá para conversar. Parece que ela vive só para esse trabalho." As palavras pairaram no ar como uma denúncia silenciosa. Guilherme olhava para os 2 meninos sem que eles percebessem, tentando assimilar o impacto do que ouviu. Seus corações estavam cheios de amor pela mãe, mas também de uma tristeza que ele não podia ignorar. Ele tentou imaginar quem seria essa mulher, talvez uma das atendentes que ele vira correndo de um lado para o outro momentos antes. Os garotos continuaram a conversa, sem saber que estavam sendo ouvidos pelo homem que poderia mudar o futuro deles. "Você acha que ela gosta mesmo de trabalhar aqui?" perguntou o mais novo. "Acho que sim. Mas sabe o que ela me disse uma vez?"
respondeu o mais velho, abaixando a voz. Guilherme inclinou levemente a cabeça, tentando captar cada palavra. Que ela queria que o dono daqui soubesse o quanto todo mundo se esforça. Ela disse que se ele soubesse, talvez as coisas fossem melhores para quem trabalha aqui. Essas palavras atingiram Guilherme como um soco no estômago. Ele, que sempre se orgulhara de ser um líder acessível, percebeu que havia uma desconexão gigantesca entre o que ele acreditava e o que seus funcionários realmente viviam. Como eu deixei isso acontecer? Pensou, enquanto sentia uma onda de culpa, misturada com determinação. Os meninos mudaram de assunto, rindo e comentando sobre coisas triviais, mas o impacto de suas palavras já estava gravado na mente de Guilherme. Ele sabia que não poderia sair dali sem fazer algo. A conversa dos garotos não era apenas um acaso, era um chamado para a mudança. Naquele momento, Guilherme tomou uma decisão. Ele precisava agir. Mas como? Ele tinha que descobrir quem era aquela mãe, conversar com os funcionários e entender a fundo o que estava acontecendo. O disfarce havia acabado de se tornar sua maior arma. Guilherme levantou-se com a bandeja em mãos e procurou um lugar próximo ao balcão, onde pudesse observar melhor o movimento. Apesar de tentar parecer despreocupado, sua mente estava completamente tomada pela conversa dos garotos. Se eles acham que o dono não sabe, o problema é ainda maior do que eu imaginava. Ele se sentou e discretamente começou a tomar notas mentais. Queria observar não só os funcionários, mas também a dinâmica do restaurante. Uma atendente, visivelmente cansada, limpava mesas com pressa, enquanto um cliente reclamava da demora. Próximo à cozinha, outro funcionário carregava bandejas com passos rápidos, tentando manter o equilíbrio em meio ao caos. Guilherme se perguntou quantos deles estavam se sentindo sobrecarregados, como a mãe daqueles garotos. Decidido a agir, Guilherme foi até o balcão. Chamou um dos atendentes e pediu para falar com o gerente. O jovem funcionário hesitou, mas assentiu e foi buscar o responsável. Alguns minutos depois, uma mulher de meia idade, com o uniforme impecavelmente limpo e um sorriso profissional no rosto, aproximou-se. Era Maria, a gerente do turno. "Boa tarde, senhor. Como posso ajudá-lo?" perguntou ela de forma cortês. Guilherme observou Maria por um momento antes de responder. Será que ela é a mãe dos garotos? A dúvida o fez sentir um misto de ansiedade e empatia. Só queria conversar um pouco sobre o restaurante. Parece um lugar muito movimentado, não é? Começou Guilherme, tentando manter o disfarce. Maria assentiu com um sorriso que não escondia completamente o cansaço em seus olhos. Sim, temos dias bem puxados, mas nossa equipe é muito dedicada. Eles dão o melhor de si. As palavras dela pareceram pesar na consciência de Guilherme. Ele percebeu que Maria era o tipo de líder que mantinha a equipe unida, mesmo sob pressão. Antes que pudesse perguntar mais, o atendente que havia chamado, Maria se aproximou com um pedido urgente e ela precisou se afastar. Guilherme voltou para a mesa. Sua mente fervilhava. Precisava de mais informações para entender o quadro completo. Foi quando notou os dois garotos na fila novamente, agora conversando com uma mulher que acabara de chegar. Ela usava o mesmo uniforme de Maria, mas parecia mais jovem e com o rosto marcado pelo cansaço. É ela. Guilherme sentiu o coração acelerar. Ele observou enquanto a mulher, que provavelmente era a mãe dos meninos, dava um beijo rápido em cada um antes de mandá-los para casa. Era evidente que eles tinham ido até lá só para vê-la por alguns minutos entre o turno dela. Guilherme ficou imóvel, observando aquele momento de carinho, enquanto a mulher voltava apressada para a cozinha. Foi ali que ele tomou sua decisão. O disfarce já não era mais necessário. Guilherme levantou-se e caminhou até o balcão. Dessa vez, com um tom mais firme, pediu novamente para falar com a gerente. "Posso ajudá-lo?" perguntou Maria novamente, confusa com o retorno do cliente. Guilherme tirou o boné
e olhou diretamente para ela. O momento era carregado de tensão. Meu nome é Guilherme Souza. Eu sou o dono desse restaurante. Preciso conversar com você e com a equipe. Maria ficou paralisada. O restaurante parecia congelar por alguns segundos, enquanto Guilherme revelava sua identidade. Os funcionários começaram a cochichar entre si, e até os clientes lançaram olhares curiosos. Guilherme pediu que Maria reunisse os funcionários no salão principal. Ele sabia que o próximo passo seria crucial para mudar a história, não só daquele restaurante, mas de todos os outros da rede. Os funcionários se reuniram no salão principal, confusos e apreensivos. A presença de Guilherme Souza, o CEO disfarçado que acabara de se revelar, criava um misto de tensão e curiosidade. Ele respirou fundo antes de começar a falar. Aquele momento era mais do que uma simples conversa. Era uma oportunidade de reconstruir a confiança de sua equipe. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, quero agradecer por estarem aqui e pelo trabalho duro que vocês realizam todos os dias. Sei que minha presença pode ser inesperada, mas decidi vir até aqui como um cliente, não como CEO, para entender o que acontece no dia a dia de nossos restaurantes. Os olhos atentos dos funcionários estavam fixos nele. Maria, a gerente, parecia mais nervosa do que todos, mas Guilherme lançou um olhar tranquilizador em sua direção antes de continuar. Hoje, enquanto esperava na fila, ouvi duas pessoas falando sobre como é trabalhar aqui. Elas não sabiam que eu estava ouvindo, mas o que disseram me impactou profundamente. Elas falaram sobre cansaço, sobre o peso de trabalhar tanto e, ao mesmo tempo, sobre o orgulho que sentem em fazer parte disso. Essas palavras me fizeram perceber que eu, como líder, posso ter perdido o contato com o que realmente importa. As pessoas. O silêncio era absoluto. Muitos funcionários baixaram os olhos, enquanto outros assentiam levemente, como se aquelas palavras refletissem exatamente o que sentiam. Eu ouvi sobre sacrifícios, sobre pessoas que colocam suas vidas e suas famílias em segundo plano para manter este lugar funcionando. Isso não é justo. Não é isso que eu quero para vocês. E, honestamente, não é o que um bom líder deve permitir. Ele fez uma pausa, observando as reações. Alguns funcionários pareciam emocionados, enquanto outros ainda processavam o que ouviam. Então, Guilherme olhou diretamente para a mulher que ele suspeitava ser a mãe dos garotos. Você é a mãe de 2 meninos incríveis, não é? Perguntou ele gentilmente. Ela ficou surpresa, mas assentiu, visivelmente emocionada. Sim, senhor. Eles vieram me ver hoje, como sempre fazem quando têm uma chance. Seus filhos disseram algo que nunca mais vou esquecer. Disseram que você dá tudo, de si para este lugar, mesmo quando isso significa sacrificar momentos preciosos com eles. E isso me fez perceber que o sucesso do meu negócio não é medido apenas pelos lucros, mas pelo bem-estar de pessoas como você. A mulher levou a mão ao rosto, lutando para conter as lágrimas. Os outros funcionários murmuraram entre si, comovidos. Guilherme continuou. A partir de hoje, mudanças serão feitas. Vamos contratar mais funcionários para aliviar a carga de trabalho. Também vou implementar um programa de reconhecimento para premiar o esforço de cada um. Além disso, quero um diálogo mais aberto entre a equipe e a liderança. Quero que vocês se sintam valorizados e ouvidos. O salão foi preenchido por um leve murmúrio de aprovação que rapidamente evoluiu para aplausos. Alguns funcionários estavam visivelmente emocionados, enquanto outros sorriram pela primeira vez em muito tempo. Guilherme concluiu com uma mensagem inspiradora. Vocês são a alma desta empresa. Sem vocês, nada disso seria possível. Eu prometo que nunca mais vou deixar de enxergar isso. Obrigado por tudo o que fazem. Depois de falar, Guilherme passou mais tempo no restaurante, conversando individualmente com os funcionários. Antes de sair, ele se aproximou da mãe dos
Garotos novamente, e a surpreendeu com uma notícia. Ela receberia uma promoção e um aumento imediato. Não é apenas um reconhecimento, é o começo de algo novo, disse ele, apertando suas mãos com gratidão. Quando voltou ao carro, Guilherme sentiu uma leveza que não sentia há anos. A experiência o transformara, não apenas como líder, mas como ser humano. Ele sabia que ainda havia muito trabalho a fazer, mas pela primeira vez em muito tempo sentiu que estava no caminho certo. Essa história nos lembra que as pessoas que constroem nossos sonhos também têm os seus próprios. E você? Já parou para pensar em como pode fazer a diferença na vida de alguém ao seu redor? Comente abaixo o que achou dessa história e inscreva-se no canal para mais lições de vida como esta.